Ah, muito bem, então agora nós vamos dar continuidade à sua aula 13, na sua parte B, né? Vamos iniciar o capítulo de radiação em antenas, capítulo 11. A gente vai... É claro que ele não vai falar de forma muito especializada em antenas. Existe um curso específico de antenas, né? Existe muita teoria, muita tecnologia, muito conhecimento nessa área. Isso é uma área em si. Mas os conceitos básicos são importantes não só para antenas, mas para outros fenômenos. Espalhamento de luz, tá certo? Cores no céu, por que elas são como são, tá certo? Tudo tem a ver com os tópicos que a gente vai discutir nesse capítulo. Bom, então nesse capítulo de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre princípios básicos, né? E vamos estabelecer a metodologia de cálculo de radiação produzidos por antenas ou radiadores ou por dipolos que oscilam, né? Sob o estímulo de um campo, por exemplo, né? Espalhamento. Né? Vamos mostrar quais são as equações diferenciais nos calibres ou gauges, né? Tanto de Coulomb quanto de Lorentz. A gente vai explorar o gauge de Lorentz, né? Vamos mostrar qual é a solução da equação da onda não homogênea para uma carga pontiforme e a solução geral para cargas e correntes distribuídas no meio linear homogêneo isotrópico, né? Então observe que a gente até agora a gente estudou, né, a propagação eletromagnética numa região em que a distribuição de carga, a flutuação, né, é produzida num ponto, flutuação de carga, né, qualquer aceleração, nós já falamos isso antes, né, aceleração, desaceleração de cargas, né, oscilação de cargas produz perturbação eletromagnética. A gente estava estudando a perturbação eletromagnética longe, né, nessa região aqui, longe da região de flutuação de carga, né? Agora a gente vai querer realmente correlacionar, né, essa distribuição, certo? De campo, né, com a flutuação em si, certo? Então a gente vai ter que calcular as coisas tanto próxima à flutuação quanto longe da flutuação, certo? Vai agora correlacionar a amplitude de campo, ou seja, a potência irradiada com o grau de flutuação que ocorre na fonte, certo? Então, essencialmente, isso são esses elementos, né, radiadores, que são construídos de forma eficiente para poder radiar de forma ou numa dada direção do espaço, né, ou em múltiplas direções a onda eletromagnética que você quer transmitir, certo? Por exemplo, isso aqui é o caso de uma antena de polo em que você tem aí uma linha de transmissão, tá certo? Termina, né? Você abre, tá certo, os condutores, você tem um pedaço de fio na realidade, né? E isso produz irradiam, né, esse campo eletromagnético, né? Esse é o tipo de antena comum, certo? Em que a gente observa nos canais de rádio e TV, né? Nas estações de rádio e TV, isso é muito comum. Antena em loop, tá certo? Também é um outro tipo de antena, né? Muito usada para captar, né, captar ou emitir um campo eletromagnético. Você tem também estruturas em guia de onda, né? Geralmente vocês observam isso, veem isso em antenas parabólicas em que a antena aponta, né? Ou seja, vem um feixe que é refletido e converge para uma antena piramidal que entra para o guia de onda que vai para o receptor, certo? Então você tem essas estruturas em que a seção transversal ela fica grande e vai gradualmente diminuindo até aquela dimensão típica do guia de onda, né? E a antena monopolo, que nada mais é do que um pedaço de fio sobre um plano de terra, né?
Então você tem essas estruturas. E por um princípio conhecido como o princípio da reciprocidade, né, os cálculos que a gente faz de emissão também podem ser utilizados para o cálculo de recepção. Ou seja, por reciprocidade, né, essas estruturas têm as mesmas propriedades, tanto de emissão quanto de recepção de um campo eletromagnético. Ou seja, as correntes induzidas nessas estruturas por um campo incidente podem ser facilmente calculadas. Se você souber, por exemplo, a relação entre campo irradiado e corrente do radiador. Né? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer é uma metodologia de cálculo que relacione o campo à fonte. Né? A gente vai falar sobre potenciais eletromagnéticos. Nós agora estamos nos deparando agora com a coexistência de campos e fontes, né? Densidade de corrente, densidade de carga. Né? Então a gente vai ter equações não homogêneas que vão precisar ser resolvidas, tá certo? Por exemplo, né, como é que a gente estabelece esses potenciais? Né? Na eletrostática, por exemplo, né, nós temos duas equações de Maxwell. Uma é rotacional do campo DC, né, igual a zero, divergente de E, né, no meio linear, né, igual a menos ρ sobre epsilon, densidade de cargas livres. Essa equação permite estabelecer um potencial eletrostático, né? Ele joga isso nessa equação e obtém uma equação de segunda ordem, que é o Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon. A gente resolve essa equação. Ou seja, a gente pode resolver a eletrostática resolvendo a equação de Poisson, né? Mesma coisa na magnetostática, o problema é semelhante. Magnetostática é governada por duas equações, né? Divergente de B igual a zero e rotacional de H igual a densidade de corrente livre, mas para um meio linear homogêneo isotrópico, B igual a μH, na rotacional de H é rotacional de B, né? Igual a μ vezes J, né? B sobre μ igual a H, né? B igual a μH. Então, essa é a equação na magnetostática. Essa permite escrever B igual a rotacional de A. Se joga nessa aqui, você tem rotacional do rotacional de B igual a μJ, e tem uma identidade lá que diz que gradiente, isso é igual a gradiente do divergente de A, e nós já mostramos antes que o divergente de A, no caso da magnetostática, dá zero, então o Laplaciano de A dá igual a μJ, né? E daí você resolve também uma equação diferencial do tipo Laplaciano de A igual a menos μ vezes J. Uma equação também parecida com a equação de Poisson, né? Mas são três equações de Poisson aqui, na realidade, né? Então, o que essas equações têm, né? São equações não homogêneas. Tanto essa aqui, quanto essa aqui. Tá? A pergunta é, bom, e no caso de campos dinâmicos, né? Como ficam os potenciais para campos variantes no tempo, né? Como é que vai ser? Bom, então vamos reexaminar, vamos reescrever as equações de Maxwell. Vamos relembrar aqui, né? Equações de Maxwell para campos dinâmicos, né? Rotacional de E,
campos variantes no tempo, né? Vamos voltar à nossa notação arredondada. A gente vai reescrever a lei de Faraday de forma diferencial, dessa forma, porque o rotacional de E é menos dB dt, né? Tem para escrever desse jeito. É uma equação homogênea, né? A gente vai separar as equações homogêneas, divergente de B igual a zero. Né? Essa também é homogênea. Então tem um par de equações homogêneas e nós temos um par de equações não homogêneas. Né? Uma delas é o divergente de D igual a densidade de cargas livres e a outra é rotacional de H menos dB dt. dB dt não, isso aqui está errado, peraí. Tem um erro aí nas notas de aula, né? Eu vou corrigir agora. dd dt igual a J. Ou seja, rotacional de H é igual a densidade de corrente livre mais densidade de corrente de deslocamento. Essas equações são equações, por sua vez, não homogêneas. Né? A não homogeneidade está no segundo nível, as fontes, né? As fontes do campo. Então essas fontes estão produzindo os campos, né? É dBH, certo? Só aqui, notando aqui que há um erro, tá certo? Aqui nessa equação está errado. Né? Aqui é um dt, né? O dt arredondado, tá certo? Bom, nessa equação, ela tem como propriedade que se B tem divergência zero, todo vetor com divergência zero pode ser posto na forma do rotacional de outro vetor. É uma identidade que nós conhecemos bem, né? Divergente de qualquer vetor f é zero, ou seja, isso é válido qualquer que seja f, né? Identidade vetorial. Então, dessa primeira condição, você tem divergente de B igual a zero fornece essa equação. Né? Então, se eu pego essa equação agora, venho e jogo ela aqui, né? Então nós temos o que, né? Rotacional de E mais dB dt. Quem é B? Rotacional de A igual a zero, ou eu boto o rotacional aplicando em E mais dA dt igual a zero, né? Ou seja, então o que nós temos aqui? Ora, se o rotacional de um vetor é zero, é porque ele pode ser expresso como gradiente de uma função escalar. Então, no mesmo espírito da função potencial escalar da eletrostática, a gente vai dizer que essa função potencial escalar eletromagnética, né? Essa combinação de E com dA dt vai chamar de menos gradiente do potencial escalar eletromagnético psi. Certo? Então, primeiro, né, definimos uma condição que é um potencial tal que, se eu calcular A, eu calculo B, como sendo rotacional de A, e agora tem o segundo potencial, que é esse, tal que é igual a E mais dA dt é menos gradiente de φ, ou seja, calculando o potencial escalar eletromagnético, o potencial vetor eletromagnético, eu tenho então o campo elétrico. Né?
e o campo B, né? Desses campos eu calculo os outros campos, ou seja, são esses as grandezas que a gente precisa calcular, tá certo? Resolvendo alguma equação que a gente vai ainda estabelecer, são os potenciais eletromagnéticos, Ψ e A, que são utilizados na determinação dos campos finais. Tá? Bom, vamos estabelecer essas equações diferenciais, né? Em um meio LHI, certo? Então observe, né? A gente vai assumir uma aproximação, né? Por exemplo, o vácuo é um caso bem específico, né? A gente vai assumir que nós temos aí, primeiro, meio linear, homogêneo e isotrópico. Segundo, não há dispersão. E não há dissipação, certo? Nenhuma dessas duas coisas. Não há perdas materiais. Então, dispersão e dissipação estão ausentes, certo? O que quer dizer isso, né? Quer dizer que a função dielétrica independe, na região que a gente está trabalhando de frequências, né? Independe da frequência. E a mesma coisa para a função permeabilidade, né? Também depende da frequência. Ou seja, nessa aproximação, só nesse caso, né? Na região espectral, ou seja, no grupo de frequências que está trabalhando, epsilon e mi não dependem da frequência. Então, nesse caso, a gente sempre pode escrever que não há defasamento. Né? D pode ser escrito como um parâmetro epsilon no tempo, né? A gente está falando, tá certo? Epsilon é um número real, tá certo? Né? A gente está falando de um número real aqui, certo? Um fator de escala real, porque caso essas coisas dependam da frequência, você tem a permissividade, que é algo complexo, a gente não pode escrever isso de jeito nenhum, né? Mas no caso disso, eu posso trazer para esse número real, o fator de escala, D igual a epsilon E, B igual a μh, e com isso, nós temos aí uma forma de escrever as equações diferenciais. Uma delas vem da equação homogênea. Divergente de D é igual a divergente de epsilon E igual a ρ, é igual a menos gradiente de Ψ menos dA dt. Então, assim, jogando aqui dentro, você tem uma equação diferencial. Divergente igual a ρ sobre epsilon, né? Esse epsilon sai da derivada. Então, temos uma equação quase igual àquela que nós tínhamos, mas tem o Laplaciano de Ψ apareceu, menos ddt divergente de A, aliás, menos não, mais, né? Mais igual a menos ρ sobre epsilon. A diferença agora, antes era Laplaciano de Ψ era igual a menos ρ sobre epsilon, para o potencial eletrostático. Agora, para o potencial eletromagnético escalar, tem essa termo adicional que aparece, né? Então, essa é uma equação diferencial acoplada os potenciais. A segunda equação vem da outra equação não homogênea, né? Rotacional de H mais dddt igual a J, né? H é B sobre B, né? No meio LHI. D igual a epsilon E. Então vai ficar rotacional de B sobre μ. Mais ddt de epsilon. Vou botar um epsilon aqui fora. Mais epsilon
dE dt, mas E é igual a menos gradiente de psi menos dA dt igual a J. Por sua vez, o B é rotacional de A, então fica rotacional do rotacional de A, mais mi epsilon vem para cá, tá certo? Mi epsilon, ou melhor, menos, né? Bota menos mi epsilon. Menos mi epsilon, né? Então você tem aqui, ó, deixa assim por enquanto ainda, gradiente de psi mais dA dt igual a mi vezes j, né? E aqui nós usamos aquela identidade, gradiente do divergente de A menos laplaciano de A esse mi epsilon, por sua vez, é 1 sobre a velocidade de fase no meio, 1 sobre V2. Fica gradiente do divergente de A menos laplaciano de A menos 1 sobre V2, né? Gradiente de psi mais dA dt igual a mi j. E a gente rearranja aqui, vai ficar assim, ó, laplaciano de A, esse termo aqui, vamos multiplicar por menos todo mundo, tá certo? Daí tem esse termo aqui, mais, tá certo? Tá errado aqui alguma coisa. Deixa eu só ver rapidinho aqui, tá? Rotacional de H mais dA dt igual a J. Isso aqui tá certo. Aqui tá certo. Ah, eu errei aqui uma coisinha aqui, ó. Aqui um errinho aqui, ó. DDT, né? Aqui tem faltou DDT aqui. Mi epsilon, certo? DDT disso aqui tudinho. Ah, tem um erro aqui muito sério aqui, ó. Aqui é menos, pessoal. Por isso que tá essa confusão de sinal aqui, ó. Isso aqui é menos. Isso aqui DDT do lado de cá é positivo, né? Então isso aqui é tudo mais, certo? Mais. Agora sim, certo? Isso aqui tá tudo certo, aqui é mais, né? Pronto, agora sim. E aqui tem um DDT que eu esqueci. Aí tem Laplaciano de A, mudando sinal, tá certo? Agora vai ficar menos 1 sobre V2 D2A dt2 daí vai ficar, mudei o sinal, vai ficar menos, né? Daí tem o gradiente e gradiente aqui, né? Então gradiente, a gente mudamos de sinal, vai ficar menos aqui e menos aqui, certo?
gradiente de vai aparecer divergente de A mais 1 sobre V2 de psi dt. Então, esse termo aqui, d psi dt, certo? E gradiente do divergente de A, tudo menos. E o menos aqui também, igual a menos μ j. Observe, né? Então, nós temos algo parecido com aquele termo da equação da onda, né? Na Laplaciano de A menos sobre V2, um termo adicional, menos μj, né? Certo? Então, a gente obteve Laplaciano de psi, né? Mais ddt do divergente de A igual a menos ρ sobre epsilon, e a outra equação está aqui em cima, né? Então, essas duas equações aqui. Essa aqui é uma e essa aqui é a outra. Ou seja, essas equações. Então, o problema para resolver problemas, dado ρ e j, né? Dado ρ e j, obtenção, a gente precisa resolver para A e psi, só que você tem equações acopladas que não é tão trivial de se resolver, né? Certo? Essa velocidade V é a velocidade tradicional de fase, né? 1 sobre regime epsilon, né? No meio, certo? Bom, e aí vem a história do tipo de liberdade de escolha que a gente tem, tá certo? Para escolher uma propriedade do potencial vetor, né? Eu especifiquei o rotacional de A, né? Mas não especifiquei o divergente. O rotacional de A é igual a B, né? A gente pode, independentemente, sem alterar toda a formulação, a gente pode escolher o divergente, porque lembrem-se do teorema de Helmholtz, né? Um campo é completamente especificado quando se tem o campo, no caso, o campo A. Quando você especifica o divergente e o rotacional. Eu sei o rotacional, mas não sei o divergente. Eu posso arbitrariamente estabelecer quem é o divergente sem afetar o rotacional, né? Então, quando se faz esse tipo de escolha, se diz que a gente está utilizando um dado gauge, ou calibre, né? Essa escolha para o divergente de A, ou qualquer problema em teoria de campo, né? O potencial que você faz, você escolhe uma das propriedades, você está tendo você está dentro de um calibre, tá certo? Bom, no gauge de Coulomb, a escolha é feita tal que divergente de A seja igual a zero, certo? Quais são as implicações do gauge de Coulomb, né? Bom, se eu fizer divergente de A igual a zero, vamos olhar aqui a equação. Aqui, ó. Quando eu faço divergente de A igual a zero, esse termo aqui vai embora. Eu tenho a potencial eletromagnético escalar é igualzinho, ele é obtido da solução da equação de Poisson, né? Então você tem essa equação aqui, certo? Então o potencial pode ser resolvido de forma simples, né? Potencial escalar, solução da equação de Poisson, certo? Ou seja, a gente desacoplou o potencial escalar, mas continua acoplado ainda potencial vetor. Bom, eu posso resolver para o potencial escalar, né? Essa equação, jogo a solução aqui dentro e resolvo o potencial vetor. Observe que quando eu faço divergente de A igual a zero, a equação para o potencial vetor, apenas esse termo aqui vai embora, certo? Mas eu fico com esse termo aqui ainda, né? Então, para resolver essa equação, eu preciso primeiro resolver o potencial escalar, joga nessa equação e resolve o potencial vetor, certo? Ora, solução no gauge de Coulomb para o potencial de uma distribuição de cargas, né?
É aquela solução que a gente já conhece, né? Dado o... certo? Não, esse aqui. Dada a distribuição de carga, isso aqui é um linha, tá? Rho de x' t, o potencial isso aqui dá no ponto x', o potencial calculado em x é aquele da distribuição de carga no mesmo instante de tempo, né? Aqui, ó, t e t, certo? Ou seja, essa função potencial do gauge de Coulomb, ela é tal que o potencial é o potencial instantâneo, né? Variação de ρ no tempo t produz um potencial no tempo t. Né? Não existe uma relação de propagação, como a gente conhece, né? Porque a gente está acostumado com assim, uma perturbação aqui, certo? Para ser sentida nesse ponto, só vai ser sentida depois de um certo tempo, que depende da velocidade de propagação da perturbação, né? No gauge de Coulomb, o que ocorre aqui no tempo t já dá um resultado aqui no tempo t, certo? Então você tem psi de xt calculado dado ρ de xt, né? Não existe relação de causa e efeito, né? Retardo devido à propagação eletromagnética. Não quer dizer que o fenômeno final, que seja o campo elétrico e magnético, não exiba essa relação de causa e efeito. Quer dizer apenas que essa função potencial ela tem essa característica, né? Certo? Então a solução seria essa aí, né, no caso. E com essa solução você pode determinar a solução para o potencial vetor, certo? Bom, uma segunda possibilidade de desacoplamento é o calibre ou gauge de Lorentz, né? Nesse gauge de Lorentz desacopla as equações. Observe que o termo na equação diferencial do potencial vetor que existe é esse termo aqui, né? Se eu zerar esse termo, eu desacoplo a equação diferencial para o potencial vetor. Então, se eu escolher para o divergente de A um valor não nulo, ou seja, divergente de A combinado com essa derivada de zero, então esse termo aqui vai embora. Então, essa é a condição de Lorentz, né? E nesse caso eu obtenho a equação diferencial parecida com a equação da onda, só que ela é não homogênea, né? Isso aqui é a equação da onda quando é igual a zero, homogênea, mas com esse termo aqui, no segundo mesmo, a equação da onda vetorial não homogênea, né? Como é que fica lá agora a equação para o potencial escalar, né? Essa é a equação original, tem esse divergente de A. Divergente de A a gente vai usar igual a menos 1 sobre B2 d psi dt, né? E temos a equação desacoplada, certo? Vai dar a derivada segunda de psi, né? A equação que se obtém é uma equação também tipo a equação da onda, só que não homogênea, né? Laplaciano menos 1 sobre velocidade ao quadrado derivada segunda no tempo igual a menos ρ sobre epsilon. Observem que essas duas equações são muito semelhantes, né? Então vamos reescrever aqui, ó. São o mesmo tipo de equação. Laplaciano de A menos 1 sobre V2 d2A dt2 igual a menos μ vezes J. E a outra é a Laplaciano de psi menos 1 sobre V2 d2 psi dt2 igual a menos ρ sobre epsilon. Essencialmente, todas as componentes dessa equação são idênticas a essa. Temos todas a mesma estrutura de equação. A equação da onda não homogênea. Então, resolvendo a escalar, por exemplo, a gente resolve isso aqui. E é isso que a gente vai fazer agora, certo?
Então, o que a gente vai fazer? Mesma metodologia que a gente fez lá na eletrostática, na magnetostática. Considera uma carga putiforme, certo? Resolve o potencial escalar, né? Estende o resultado para o potencial vetor e depois generaliza para distribuições de carga e distribuições de corrente. A gente vai ver que isso é possível fazer, tá certo? Então, vamos considerar aí, né, a solução do problema para uma carga na origem Q de T. Problema de simetria esférica, né, inicialmente, fica simples, tá certo? Num ponto X igual a R. A gente vai associar essa carga, uma densidade de carga, que não precisamos saber quem é, né? Mas a gente precisa só saber o seguinte, que a densidade de carga é zero fora da origem, para R maior que zero, e a densidade de carga é tal que, se você envolver a origem por um volumezinho pequeno, qualquer, ou de qualquer tamanho, tá certo? A carga envolvida é sempre igual a Q de T. Ou seja, no limite de quando R tende a zero, essa integral de volume dá a função densidade, né? Tem como integral a carga Q. Basta sabermos essas duas propriedades. Densidade é nula fora da origem, e a integral da densidade em torno da origem dá a carga Q. Certo? Bom, aqui está a nossa equação da onda. Isso aqui é para R maior que zero, então saindo da origem a equação vira uma equação homogênea, porque a densidade é zero, né? Por simetria, tá certo? Essa função potencial só depende da distância R, né? Bom, o Laplaciano é essa expressão e pode-se mostrar, tá certo, que essa forma é conhecida, né? Essa é uma relação matemática conhecida, muito utilizada, né? Essa combinação de R com derivadas parciais é a mesma coisa do que essa propriedade aqui, certo? Então, ou seja, o Laplaciano de psi pode ser escrito como 1 sobre R derivada segunda de R psi. Tá? Então a equação da onda fica para R maior que zero, né? 1 sobre R d2 dr2. Eu vou botar derivada total, tá certo? Porque a gente, deixa eu ver, a gente tem que deixar a derivada parcial porque é a função de R e de T, né? Então R2 d2 dr2 R psi menos 1 sobre V2, aliás, desculpe, 1 sobre R2 não, 1 sobre R, né? D2 psi dt2 igual a zero. Ora, multiplicando por R, né, você fica com D2 R psi dr2 menos 1 sobre V2 D2 dt2 de R psi igual a zero. E aí nós definimos uma função f, né? F, por definição, esse produto R psi. Então temos uma equação simples, né? D2f dr2, aliás, desculpe, D2f dr2 menos 1 sobre V2 D2f dt2 igual a zero, que é a nossa famosa equação da onda, né? Homogênea, no caso, né?
homogênea. Soluções são do tipo f mais menos de RT igual a f de t menos ou mais R sobre V. Né? Essas são as soluções. Né? F mais representa uma onda que expande, tá certo? Com raio R. Né? E F menos representa uma onda que converge, né? Para um ponto. Né? F menos, certo? F mais junto, na verdade a função psi mais, no caso, né? Que é F sobre R, tá certo? É uma onda cuja amplitude cai, né? E com a distância, né? Então você tem esse cenário aí, certo? Ou seja, você tem na realidade, não é nem F mais, né? Na realidade aqui é psi mais, aqui é uma frente de onda esférica divergente, e psi menos, que é F sobre R, né? Frente de onda esférica convergente e divergente. Por exemplo, vamos olhar para a função f+, né? Então a função f+ fornece uma solução. Eu vou tirar o subscrito, f sobre r, né? E a pergunta é, quem é f, né? Certo? O que a gente vai fazer é integrar a equação da onda em torno da origem, lembrando que quando a gente faz isso, a não homogeneidade aparece, né? Então, a integral do Laplaciano de psi menos 1 sobre B2 d2 psi dt2 é igual a menos 1 sobre epsilon integral de ρ dv em torno da origem vai dar menos a carga, né, sobre epsilon. Tá? Vamos calcular essas integrais, tá certo? Em torno da origem, né? Laplaciano, primeiro termo, segundo termo, derivada segunda. Essa integral aqui é simples no limite de quando ΔV tende a zero, vai dar simplesmente o volumezinho vezes derivada segunda no tempo. Né? Quando a gente faz o limite da integral quando o volume tende a zero, você vai ter a primeira integral e a segunda que deu ΔV, né, vezes essa quantidade aqui. Isso no limite dá zero, porque é proporcional ao ΔV, certo? Então fica só essa segunda aqui. Isso aqui é teorema de Gauss, né? Só lembrando a vocês. Integral de volume do Laplaciano de uma função é igual a integral de volume do divergente do gradiente da função. Né? Teorema de Gauss é o fluxo. A função depende de R, né? Então isso aqui vai dar o fluxo do vetor da projeção. Né? Imagina uma esferinha de normal seja a R, né? A R escalar gradiente de psi. Isso aqui isso aqui não é Laplaciano só, né? Laplaciano de psi. Então isso aqui vai dar integral de psi dr, né? De psi dr. Então essa integral vai dar 2 de ômega. Ah não, desculpe, isso aqui está errado. Tem um errinho aqui, que é o do Laplaciano de psi
divergente do gradiente deixa eu refazer aqui, tá certo? Só porque eu esqueci do divergente do gradiente de psi. Para aqui um pouco. Eu tô aqui esquecendo. Elemento, esse aqui não é de ômega, é R2, tá certo? R2 de ômega, esqueci. Então aparece aqui R2, né? Então fica aí essa. Ou seja, no fundo, aquela integral da limite de quando R tende a zero da integral no ângulo sólido, né? De ômega R2 d psi dr. Certo? E vamos fazer aqui já no caderno, tá feita essa conta, tá certo? Aqui está o termo, né? Que a gente precisa calcular no limite. O segundo termo deu, só lembrando aqui, que o segundo termo deu isso aqui, né? Esse termo aqui não contribui. A gente está pegando esse termo aqui, usando o teorema de Gauss, e igualando ao segundo termo que é conhecido, certo? Então vamos calcular a derivada de psi dr, né? Bom, a derivada da f sobre r. Isso aqui tem um erro aqui, tá certo? Isso aqui é ddr, né? Isso aqui é ddr. Vou botar aqui em vermelho, inclusive, tá certo? ddr da função um fator 1 sobre r derivada da função f, que é esse termo aqui, menos f vezes mais f vezes a derivada de 1 sobre r, que é menos 1 sobre r2, né? Menos 1 sobre r2. Quando multiplica por r2, fica r2 sobre r, dá r em cima, r2 com r2 cancela, né? Então temos aí, ou seja, integral de R2 d psi dr de ômega vai dar isso aqui, ó. De ômega R2 d psi dr no limite, né? Limite vai dar cadê? Vai dar esse primeiro termo, isso aqui é um DDR, né? Tem um erro aqui, DDR, né? Vai dar um vai dar um integral de ômega, né? De R DDR f de t menos r sobre v menos integral de d ômega de f de t menos r sobre v. Isso aqui, na verdade, é limite de quando r tende a zero. Ora, isso aqui dá 4π f de t menos r sobre v, né? No limite de quando r tende a zero, certo? O primeiro termo vai dar este termo aqui vai dar 4πr, né? Aliás, desculpe.
limite de quando R tende a zero, de 4πr f de t menos R sobre V, que dá zero, certo? Esse aqui, quando R tende a zero, vai dar 4π f de t. Né? Então esse é o resultado, tá certo? Desse processo limite, né? Ou seja, deu esse resultado aqui, né? Isso aqui sai no limite, dá menos 4π f de t. Ou seja, menos 4π f de t é igual a menos q sobre epsilon. Daí extraímos a função f de t. Nada mais é do que a famosa q sobre 4π epsilon, né? Da lei de Coulomb, tá certo? Ou seja, então, a solução é f de t menos r sobre v sobre 4π epsilon. Isso aqui é q de t menos r sobre v. Tá faltando aqui um epsilon também, né? 4π epsilon r, tá certo? Tem uns errinhos aqui que a gente precisa corrigir, tá certo? 4π epsilon r, né? Porque f deu q sobre 4π epsilon, né? Então aqui está o resultado, tá certo? No vácuo é 4π epsilon zero, tá? Da puta, bicho. Ou seja, a uma distância r da origem, no tempo t, o potencial é aquele que foi produzido no tempo anterior, né? Deslocado no tempo de r sobre v. Ou seja, aqui leva em conta, esse potencial tem um significado físico, né? Que a perturbação levou esse tempo r sobre v até chegar no ponto de observação. Ou seja, uma perturbação no tempo t é sentida a uma distância r depois de um intervalo ΔT igual a R sobre V. É o tempo que decorrido para a perturbação chegar até uma distância R com essa velocidade V. Né? Então esse é o resultado do gauge de Lorentz. Né? As soluções que a gente obtém são soluções que têm significado físico. Não quer dizer que no gauge de Coulomb as soluções para o potencial que não têm significado físico, mas o campo elétrico e magnético obtidos são campos que levam em conta o retardo. Né? Bom, agora a mesma coisa que a gente fez no caso, ou seja, só lembrando, então carga pontiforme produz um potencial da forma Q de R, aliás, Q de R, Q de T menos R sobre V, mas é a mesma fórmula da lei de Coulomb, né? 4π epsilon R, né? Então, se você tem agora uma distribuição de cargas no volume V, como usual, né? Localização do elemento é x', o elemento é dV', e a densidade de carga é ρ. Então, mesmo princípio, no ponto x, potencial ele vai ser sentido no tempo retardado, né? T menos a distância, que é essa distância aqui, módulo de x menos x' sobre V. Tá? Então, esse seria a contribuição desse elemento de volume, né? Em que a carga é dq. Se a gente escreve dq igual a ρ dv, né? No tempo t, então o potencial vai ser ρ de x', tempo retardado, né? 4π epsilon x menos x', né? Chama esse tempo aqui de T', o tempo retardado, né, que é T menos x' sobre V. Certo? Então, com isso, você calcula para uma distribuição de cargas o potencial eletromagnético escalar. Mesma coisa daquela fórmula que nós temos, só que agora aqui é no tempo T', tempo retardado, que é esse tempo aqui.
certo? Solução para o potencial vetor. A solução potencial vetor é muito simples, né? É baseada nessa solução, porque cada componente potencial vetor é uma função escalar que tem essa estrutura, né? A equação da onda escalar, né? Ou seja, como fizemos antes, né? Laplaciano de A menos 1 sobre V2, D2A, DT2 igual a menos MJ, decompõe em componentes cartesianas, né? Cada equação é uma equação da onda não homogênea, cuja solução para a iésima componente é a mesma, né? A mesma que nós obtivemos no caso da magnetostática, né? Potencial vetor, só que a diferença aqui é no tempo retardado, certo? E com isso eu recomponho e obtenho a solução geral para o potencial vetor de uma distribuição de corrente. Mesma estrutura do potencial vetor no caso da magnetostática, só que agora mostra explicitamente o retardo de tempo, né? Você calcula no ponto X, mas leva um tempo desde cada ponto do volume, tá certo? Né? Até chegar no ponto X, você vai ter um tempo decorrido que é t menos distância sobre v. Tá? Certo? Então a gente conclui essa aula com isso. Essa é a solução final do problema, né? Temos a solução para fontes, densidade de carga e densidade de corrente, variantes do tempo. Temos o potencial vetor e o potencial escalar. Com eles nós determinamos então o campo elétrico e magnético, para poder determinar potência irradiada, entre outras coisas. Né? Então a gente vai terminar por aqui essa aula. Tá? Continuamos na próxima oportunidade.